Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Quem é a geração perversa que Jesus condenará? Eu quero trazer à sua lembrança um texto que você conhece em Mateus, no capítulo 12, para nossa reflexão e você poder entender essa situação atual do Brasil, por que o Brasil está do jeito que está e por que o Brasil vai ficar do jeito que vai ficar, conforme o Senhor já tem nos revelado, e tudo vai se cumprindo na direção revelada pelo Senhor. No capítulo 12 de Mateus, nós encontramos Jesus falando muitas coisas e estava no seu ministério, em pleno vigor do seu ministério, ensinando, falando, e tudo estava sendo registrado pelo Espírito Santo na cabeça dos discípulos, que depois viriam a registrar isto de uma forma escrita para ser preservada para nós e por toda a eternidade. A palavra de Deus é eterna. É bom você lembrar disso. Tudo aqui na terra é passageiro, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Esta é a palavra que vos foi evangelizada, diz a Bíblia. E o Mateus era um dos 12 chamados para ser apóstolo. Ele era um discípulo e chamado para ser apóstolo. Deus só designa como apóstolo aquele que já é discípulo. Se não é discípulo, nem chamado vai ter. Alguém pode dizer, mas já estou tantos anos na igreja, eu não sei de chamado, eu não tenho nenhum chamado. Claro, você não é discípulo e nem vai ser chamado. Jesus chamou quem quisesse ser discípulo, que largasse tudo, deixasse tudo e tomasse a cruz, para ser discípulo, aquele que segue. Dentre os muitos discípulos, ele escolheu 12 para serem apóstolos. A palavra apóstolo quer dizer enviado, sinônimo de missionário. Apóstolo em grego, missionário em latim, que veio dar a mesma coisa em português. Portanto, missionário, apóstolo, é isso daí. Apóstolo não é um grau de hierarquia a mais, é enviado com uma missão. Vamos procurar entender isto. E aqui então em Mateus, no capítulo 12, Jesus estava reclamando da incredulidade daquela geração dele, os judeus que estavam ouvindo, vendo, acompanhando tudo que Jesus fazia, mas estavam incrédulos. Depois Deus, através do livro de Hebreus, nos diz que é a mesma coisa que foi lá em Israel. Eles não entraram na terra prometida por causa da incredulidade. Na época de Jesus, a geração foi rejeitada pela incredulidade. E em nossos dias, no Brasil, muito crente vai para o inferno por causa da incredulidade. Mas ele não é crente? Crente é aquele que crê. Olha, o crer por conveniência não gera vida eterna. O crer verdadeiramente acarreta obediência. Crer e obedecer. A palavra que eu vos tenho dito é espírito e é vida. É para ser evangelizada para que creiam, querigma. É para ser ensinada o didaquê para que obedeçam. A pessoa que quer somente crer e ser salva, no meu entender, não vai. Ela tem que crer e obedecer para ser salva. Senão ela não vai ter Jesus como Senhor. Mas é o que muitas igrejas estão mudando em teologia, para que Jesus seja somente único e suficiente Salvador. E basta isso. Mas isso não é da Bíblia. Se não tiver Jesus como Senhor, ele não vai ser Salvador. Muitas igrejas estão pregando aceite Jesus como seu único e suficiente Salvador. O diabo também aceita. Todo esperto tem facilidade de aceitar como único e suficiente Salvador. Muitos aceitam, mas não é assim. A Bíblia diz: confessa com tua boca que Jesus é Senhor da tua vida. E claro,
Sinceramente, porque tem que obedecer, porque dizer da boca para fora, Jesus é Senhor, e na verdade gosta do dinheiro, o dinheiro que é Senhor, isso não é ter Jesus como Senhor. Aquela geração foi rejeitada, e em nossos dias nós vamos entender. Jesus falou em Mateus 12:41, ninivitas, ou seja, aqueles habitantes da Assíria, que tinham capital em Nínive, para onde Deus mandou o profeta Jonas, que pregou para que eles se arrependessem. O Jonas pregou com ira e ódio. Daqui a 40 dias essa cidade vai ser destruída. Ele não pregou arrependimento, não. Ele pregou que a cidade seria destruída por causa dos pecados. E a cidade se converteu toda, inclusive o rei da Assíria. E Deus perdoou. Por causa disto, no juízo, Jesus disse, aqueles ninivitas que se arrependeram com a pregação de Jonas se levantarão no juízo com esta geração de judeus e a condenarão, porque eles se arrependeram. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. E aí muda para outra comparação. A rainha do sul, a rainha de Sabá, que foi visitar Salomão e deu glória a Deus. A rainha de Sabá, movida pela fama que ouvia, foi visitar Salomão para conferir a realidade daquela fama toda. E ela viu muito mais do que esperava e deu a honra para Deus. Vamos guardar isso, a rainha de Sabá. Aqui ela é chamada a rainha do sul, que se levantará no juízo contra essa geração e a condenará, porque ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui está quem é maior do que Salomão. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. Ninivitas se arrependeram com a pregação de Jonas, enviado por Deus, mas era o Jonas. A rainha de Sabá se arrependeu e ficou maravilhada, creu com o Salomão, que era um depositário da sabedoria de Deus. Mas aqui está quem é maior do que Jonas, quem é maior do que Salomão, é o Filho de Deus, o próprio Deus, e vocês não querem me ouvir. Então é preciso que vocês saibam. Meus irmãos, Jesus chocou muita gente. O mesmo capítulo mais adiante, quiseram dar um basta naquilo, um cala-boca em Jesus, mandar que ele maneirasse. De vez em quando aparece um candidato à presidência da República, um político falando duramente, radical, e criticam, querem que ele se acalme. Sempre há essa turma do deixa disso. E quiseram aquietar Jesus e disseram, olha, Maria, você e seus irmãos vão lá e digam para Jesus para ele ir mais devagar, para ele poder maneirar nas palavras e naquilo que ele está fazendo, porque ele está sacudindo o país inteiro, está despertando muita gente, está trazendo uma confusão na cabeça dos governantes. E Jesus entendeu a situação. Quando a Maria veio com os irmãos, Jesus não a recebeu e ainda disse, olhando ao redor, para todos que estavam ao seu redor, quem é minha mãe, meus irmãos e minhas irmãs? São esses que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Esses são meus irmãos, minhas irmãs e minha mãe. Qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Jesus chocou muita gente. Ele veio para salvar vidas, fazer discípulos, para buscar seguidores. Mas aquela geração estava muito empedernida, endurecida. Era uma geração beneficiada, porém rebelde. Hoje no Brasil nós vemos muita coisa semelhante. Nós vemos muito crente querendo bênçãos, querendo ouvir pregação de ilusões e querendo profecias de bênçãos. Isso é o que Deus condenou
em Isaías 30, versículo 10. Mas é exatamente o que faz sucesso hoje nas igrejas. A pregação do verdadeiro evangelho não faz sucesso. Você pregar a verdade, santidade contra o pecado, isso não dá ibope, nem enriquece nenhum pregador. Nós temos uma geração no Brasil que está pedindo aos pregadores para profetizar, pregar ilusões e profetizar também coisas aprazíveis. Pregue-nos coisas aprazíveis e profetizem-nos ilusões. É essa geração, em qualquer época da história, que vai ser condenada. Vocês têm aqui a melhor das teologias, porque a cada ano que passa, nós vamos sendo aperfeiçoados na compreensão da vontade de Deus. Nós compreendemos hoje infinitamente mais do que o Calvino, há 500 anos atrás, sobre a vontade de Deus. No entanto, tem muita gente que não quer. Tem muita gente que está preferindo a casca, a aparência, as brincadeiras, as benesses da vida cristã, mas eles não querem a verdade da vida cristã. E Jesus diz, pois é, todos esses vão ser rejeitados, mas aqueles que vão comigo, minha mãe, meus irmãos, são esses que ouvem a palavra e a praticam e a obedecem. Infelizmente, tem sido poucos ainda, mas aprenda qual é a geração que Jesus vai condenar. E vai ser dura a condenação. Qual vai ser a condenação? Eu vim, vocês me rejeitaram e não quiseram me obedecer. A minha palavra estava entre vocês e vocês preferiram o mundo. Então a condenação de vocês vai ser terrível, apesar de vocês terem sido crentes. Mas a condenação vai ser terrível sobre vocês. Minha irmã, se alerte. Meu irmão, se prepare.